Agora, o Balanço Geral Sergipe trata de mais um assunto que coloca a atual administração aqui em Aracaju na berlinda. Parece sina, tá? A Justiça decidiu ainda na semana passada que a Prefeitura de Aracaju abra a caixa de Pandora que trata da contribuição de iluminação pública, a famosa COSIP. O que se sabe é que há uma dívida da Prefeitura com a Energisa e que, por conta disso, os serviços de manutenção e recuperação da rede pública de energia da zona de expansão de Aracaju está meio que meia boca, né? Para não dizer que não está acontecendo. A decisão atende a uma ação pública e a gente sabe que essa COSIP, ela não é barata, todo mundo acaba contribuindo, mas não se sabe o quanto a prefeitura arrecada. É outro dado aí que se mantém aí debaixo do tapete. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Karina Drummond, ela que é representante da Combase. Muito obrigado, Karina, por ter vindo aqui ao Balanço Geral Sergipe. Essa é uma luta antiga, né? É uma luta há 13 anos, desde quando os empreendimentos do PAR foram construídos na zona de expansão de Aracaju. Nós iniciamos a princípio, né, com a demanda daqueles empreendimentos onde em várias áreas públicas e praças não tinham iluminação pública. Mas aí, no caminhar e com a fundação do Combase, entendemos que outras áreas, tanto do bairro Aeroporto quanto da zona de expansão, tinham a mesma demanda. E com isso, naquela época, abrimos esse canal de discussão com as gestões, porém não chegou em nenhum entendimento e buscamos o apoio do Ministério Público Estadual. Lamentavelmente, tem que se judicializar as ações, né? Para variar, é assim na saúde, na educação e agora com esses serviços de iluminação pública, como eu disse, a COSIP é paga, está embutida na sua taxa de iluminação, só que não se sabe, né, os valores, primeiro, do que é arrecadado e, segundo, o que é que tem sido feito, se é que tem sido feito, né, Karina, algo para exatamente justificar esse valor pago, porque o mal desse país não é dinheiro, o dinheiro tem. Né? Você tira aí a CPMF, verbas específicas para a educação, para a saúde. O problema é que no meio do caminho, a grana que deveria ser utilizada para o fim, ela digamos assim, levada para um outro caminho, para não dizer a palavra desviada aqui. Né? Como é que vocês estão avaliando tudo isso? Porque essa é a decisão que beneficia a zona de expansão de Aracaju, que eu, só fazendo adendo, Karina, nós já mostramos aqui várias vezes, várias situações de insegurança pública e quando o assunto é insegurança pública, nós sabemos que envolve a infraestrutura do local, né? E a zona de expansão de Aracaju, que é o único local hoje que Aracaju tem para crescer. E se tratando da zona de expansão de Aracaju, o bairro Aeroporto corresponde a quase 47% do território de Aracaju. É bom a gente sempre deixar esses dados evidentes, porque senão parece que a gente está falando de um bairro. A gente está falando de um território de 47% de Aracaju. Eu trouxe, inclusive, hoje esse documento, porque a empresa é a Trajeto Engenharia e Comércio que está com esse débito, na realidade, sem receber por parte do município. É a empresa contratada pelo município, que está sem receber, né, pelos serviços prestados em tocante de iluminação dos locais onde deveria se fazer a manutenção ou nos locais onde necessita ser colocado, porque a COSIP ela é específica. Ela é uma taxa específica. Entendemos que a partir do momento que os moradores e que a sociedade paga a taxa de iluminação pública, nós temos também o direito de ter esse serviço prestado. Conseguimos provar na Justiça... Aliás, só fazendo uma parte, esse documento, se possível, produção, nós temos a cópia desse documento no telão, dá para já antecipar, a gente colocar aqui no telão, por favor, para que a gente possa ilustrar um pouco melhor. Pode falar, Karina, enquanto a produção está se organizando lá em cima. Então, esses documentos a gente forneceu justamente porque é parte da ação e conseguimos provar na ação de que as áreas não estavam sendo iluminadas e que as que estavam sendo iluminadas a gente tinha problemas justamente porque a empresa registrou ao Ministério Público que não estava recebendo. Emitimos essa Pode soltar os documentos, tá, produção? Aí, os documentos estão aqui, né? Isso. Da Promotoria dos Direitos do Consumidor, né, que ele deixou claro aqui, ó, que não vem recebendo os valores correspondentes à execução do serviço de manutenção. Isso a empresa alegando, né? A empresa Trajeto Engenharia. Exatamente, né? A empresa Trajeto Engenharia e Comércio e recuperação da rede pública de energia, fato que provocará, ela está avisando, né, certamente a paralisação da atividade, caso não seja modificada a situação apontada. Nesse caso, quando ela informou, porque agora ela já paralisou. Então, quando ela informou, foi encaminhado para o juiz, a juíza, a doutora Simone, verificou com tudo aquilo de documento que a gente tinha em mãos e deu a decisão favorável para todo o município de Aracaju.
houve um agravo e nesse agravo os desembargadores decidiram agora que diante a tudo o que a gente forneceu de documentação e de dados, e de que a Trajeto, inclusive, fornecendo de que não estava recebendo, o juiz agora determinou de que as taxas elas sejam para uma conta jurídica. E aí a gente tem, inclusive, determinou que o pagamento seja depositado numa conta jurídica, né? Para garantir. Que é a arte 2. Tá, mas antes de puxar a arte 2, eu quero só chamar a atenção aqui, Karina, por favor. O Ministério Público, né, nos autos, informou aqui o seguinte: ainda seguindo a linha apontada pelo Ministério Público, atinente às irregularidades no serviço de iluminação pública da cidade de Aracaju, notadamente na zona de expansão, que é sobre qual está exatamente debruçado esse documento, apontando que não consegue acesso, olha só, apontando que não consegue acesso aos valores recolhidos pela municipalidade com a contribuição de iluminação pública. Ou seja, não especifica, né? A Prefeitura de Aracaju não traz à tona quanto está arrecadando do dinheiro que você paga para a iluminação pública. Isso é muito grave. Infelizmente, a gente não está tendo acesso a esses dados e também por causa dessa situação foi aberto um outro procedimento para atuar de forma específica. E já levamos, inclusive, o caso à Câmara de Vereadores, porque cabe agora os nobres vereadores de Aracaju cobrar também ao município de que forneça, porque, afinal de contas, essa taxa ela já vem descontada na conta de energia que o morador paga. E não só no bairro Aeroporto e na zona de expansão de Aracaju, mas como todo o município. E isso, de fato, é muito grave. Eu quero saber... onde está indo esse dinheiro? Exatamente. Tem que ir para algum lugar, né? Nós fomos ouvir hoje de manhã a promotora Eusa Missano, que é responsável pela promotoria do direito dos consumidores. Por favor, produção. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública em benefício dos moradores da zona de expansão, porque reclamavam no Ministério Público a ausência de iluminação pública adequada, embora estivessem pagando por esse serviço nas suas contas diretamente à Energisa, porque a Energisa é que faz o recolhimento desses valores e repassa para o município de Aracaju. Então, a obrigatoriedade hoje de fazer todo o serviço de manutenção e expansão da rede é da municipalidade. Então, essa ação foi ajuizada, ela ainda está em tramitação, nós já estamos na fase final do processo, mas, de fato, houve uma decisão judicial no sentido de que os valores recolhidos pelos moradores da zona de expansão, esses valores deverão ser recolhidos para uma conta judicial para que possa ser investido diretamente no serviço de recuperação e expansão desses residenciais da área de expansão de Aracaju. Então, isso já é um precedente extraordinário para os consumidores, né, para que nós tenhamos a garantia da continuidade de um serviço essencial, que é o serviço de iluminação pública. Ou seja, qualquer outra comunidade que passe pelo mesmo problema já sabe o caminho, recorrer a Ministério Público e Justiça. É importante que as pessoas possam, nesse sentido, formalizar a sua reclamação, pode fazer diretamente ao órgão, que é a Imurb, que é responsável por esse serviço, e se não houver realmente o acolhimento daquele pedido, pode sim recorrer aos órgãos, pode recorrer ao Ministério Público através do serviço de ouvidoria, para que a gente possa adotar providências, assim como está sendo feito com relação aos moradores da zona de expansão de Aracaju. Houve uma informação, e há nos autos, nós inclusive informamos aos desembargadores nessa ação da zona de expansão, da empresa que executa esses contratos, de que não estaria recebendo os valores correspondentes a esse contrato. E isso poderia impactar, inclusive, o serviço em toda Aracaju. Então, diante dessa informação, é mais uma peça que nós juntamos no inquérito e foi isso que motivou também o Ministério Público a instruir esse procedimento administrativo. Pois é, isso é grave, isso é sério, porque se paga um valor e não é barato, e basta dar uma voltinha na cidade, nos 4 cantos, região sul, ali onde está a High Society, na região norte, zona de expansão, tem sempre problemas com iluminação pública. E a partir de agora, Karine, então? Então, a partir de agora, o Combase, que é o Conselho de Associações da Zona de Expansão, faz uma convocação e pede o apoio da população. Temos que fazer um levantamento dessas áreas públicas onde não há iluminação. Inclusive, no próximo sábado, na Aruana, na Praça do Residencial Aruana Praia Mar, nós vamos estar fazendo um plantão para a população poder levar os endereços onde estão necessitando de iluminação. E também a gente no próximo dia 26 de maio, vai ocorrer uma audiência de conciliação, onde o município solicitou ao Ministério Público uma audiência de conciliação que será para já levar um cronograma de ações desses locais a serem iluminados. Porque
a taxa indo para essa conta, ela vai garantir a iluminação agora desses locais. Não tem dúvida. Karina Drummond, muito obrigado pelas informações. Parabéns por esse trabalho lá no Combase, que continue assim, defendendo os direitos do povo, da sociedade, que paga impostos e que, lamentavelmente, não tem esses impostos revertidos em seus benefícios. Né? Eu que agradeço e agradeço muito o apoio de todos que têm levado essa informação para a população. E que fique aqui a dica, você que é morador de outros bairros, pegue essa jurisprudência e leve para a sua comunidade. Obrigado, Karina.